Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado por este momento, por esta palavra que Ele traz aos nossos corações. Ele é fiel, né, meus irmãos? É o nosso amigo, é o nosso Salvador, é o nosso Criador, Ele é o nosso guarda fiel. Vamos reverenciar esse Deus com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, todos os dias, glorificando, exaltando o santo nome dEle, ou cantando, louvando, agradecendo pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, e por tudo, né, meus irmãos? Estamos vivos aqui mais uma vez, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Ele nos deu essa oportunidade e vamos agradecer em nome do Senhor Jesus. Vai chegar tempo que a palavra vai chegar e vamos procurar a palavra e não vamos encontrar. Então, vamos valorizar enquanto o Senhor está enviando para conosco em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo no canal, mais uma vez aí juntinho, deixando o seu like, se inscrevendo. Você que não é inscrito, você que é inscrito, Deus abençoe sua vida. E você que não se inscreveu, se inscreva para nós ir no ID, na mesma fé, na mesma concordância, porque isso agrada o coração de Deus. O Senhor vê o coração daquele que não quer abençoar a obra dele, que não quer abençoar a serva. Ele vê também o coração, ele nos sonda, ele conhece. Então é melhor você abençoar a serva para Deus vir te abençoar em nome do Senhor Jesus. Abençoe a obra dele. A obra dele, a serva só está aqui indirecionada. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está no controle de tudo. Então vamos prosseguir em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus, com muita atenção, com muita diligência, com muito amor. Vamos receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E hoje nós vamos para Joel, capítulo 1, versículo 4. Meus irmãos, essa palavra é surreal. E você vai ver o começo, você vai ouvir o começo e vai falar assim: essa palavra não vai falar comigo, não tem nada a ver com o que eu estou precisando. Tem sim. Tem sim. O Senhor está mandando para você mesmo que está falando que a palavra não é para você. Preste atenção que nós vamos aprender mais um pouquinho nessa faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo aqui, que Ele está enviando para conosco. E Ele vai falar conosco em nome do Senhor Jesus, com todos nós. Não vai ter um que Ele não vai falar, Ele vai falar. Presta atenção. Fique até o final da palavra para você entender em nome de Jesus. Amém? Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Então nós vamos aí para Joel, capítulo 1, versículo 4. E o refrão da palavra, o que vai falar na palavra é: as lições espirituais do gafanhoto. As lições espirituais do gafanhoto. Meus irmãos, é muito forte essa palavra. Porque essa praga Deus mandou para o Egito, para Faraó, quando ele desobedeceu a palavra do Senhor, o comando do Senhor. Olha que forte. Vamos prestar atenção? Em nome de Jesus, presta atenção que você vai entender. Amém? E nós vamos para 1 Joel, capítulo 4. 1 Joel, versículo 4, perdão. 1 Joel, versículo 4. Então nós vamos para o versículo 4. O versículo 4 vai falar assim: o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Forte, hein? Vamos entender o que é a palavra do Senhor? É bem abençoada a palavra de Deus hoje, meus irmãos. É cumprida
e eficaz ao coração dos meus irmãos, porque aqui o Senhor vai explicar bonitinho ao coração dos meus irmãos, amém? O profeta Joel fala do poder destruidor. O profeta Joel fala do poder destrutivo e devastador dos gafanhotos. O gafanhoto é símbolo de devastação econômica. O gafanhoto é classificado como um inseto saltador que se alimenta exclusivamente de vegetais, onde pousa uma nuvem de gafanhoto, tudo é devastado em poucas horas. O profeta Joel nos fala de 4 espécies de gafanhotos: a lagarta, o gafanhoto, a lobusta, o pulgão. Em outras versões bíblicas, contas o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. O gafanhoto cortador é o que se aloja na árvore e vai cortando os seus galhos. O migrador é o que veio de outros lugares, causando prejuízos. O devorador é o que come as folhas que ainda restaram, e o destruidor é o que devasta o pouco que sobrou. Que o Senhor nos guarde destes terríveis gafanhotos. Meus irmãos, entendeu? São 4 tipos. Então, vamos entender agora que vem a explicação, em nome de Jesus. A primeira menção ao gafanhoto está em Êxodo, capítulo 10, versículo 3 e versículo 4. Quando Deus advertiu o faraó por meio de Moisés, dizendo: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque se ainda recusares, porque se ainda recusares, deixa ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhoto aos teus termos. Olha, Deus ordenava aqui que Faraó, tô arrepiado, o Espírito Santo já está aqui apaziguando, meus irmãos. Deus ordenava que Faraó libertasse o seu povo, deixasse ir com Moisés. Ele queria libertar o povo, abençoar o povo dele. E Faraó não obedeceu. E Deus prometeu mandar os gafanhotos para devorar tudo que ele tinha. Olha a desobediência com Deus quando Deus coloca alguma coisa nas nossas mãos, meus irmãos. Presta atenção que Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Aleluia. Repetindo porque a serva falou.
A primeira menção ao gafanhoto está em Êxodo capítulo 10, versículo 3 e versículo 4, quando Deus advertiu o faraó por meio de Moisés, dizendo: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque se ainda recusarem deixar e o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Forte, hein? Vamos continuar para nós entender. Em Êxodo capítulo 10, versículo 12 até o 15, vimos que a multidão de gafanhotos, a oitava praga sobre o Egito, devastou toda a agricultura, causando uma grande calamidade econômica. Olha aí, vou repetir. Em Êxodo capítulo 10, versículo 19, Moisés afirma que... eu pulei. Em Êxodo capítulo 10, versículo 12 até o 15, vimos que a multidão de gafanhotos, a oitava praga sobre o Egito, devastou toda a agricultura, causando uma grande calamidade econômica. Olha, é forte, né? Em Êxodo capítulo 10, versículo 19, Moisés afirma que o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Nenhum ficou. Olha aí, Deus faz e Deus tira. Deus traz e Deus leva. Deus faz a ferida e Deus cura a ferida. Meus irmãos, entendeu? Em nome de Jesus, vamos prosseguir para nós entender. Em Números capítulo 13, versículo 33, os medrosos israelitas se sentiram como gafanhotos diante dos gigantes cananeus. Porém, em Números capítulo 14, versículo 9, 2 israelitas corajosos e confiantes em Deus, Josué e Calebe, afirmaram que como pão poderiam devorar aqueles gigantes. Forte. Muitos retrocederam, mas 2 não prosseguiram e creram no Senhor. Olha aí. Forte, hein, meus irmãos? Vamos prosseguir para nós entender. Em Juízes, capítulo 6, versículo 3 até o 5, é dito que os medianitas agiam como gafanhotos. Gafanhotos. Está escrito gafanhotos. Devastador. Toda a agricultura e subsistência alimentícia de Israel. Olha aí, os gafanhotos devorou tudo. Vamos prosseguir para nós entender. Em Provérbios capítulo 30, versículo 27, o sábio Salomão elogiou a organização desses insetos, mesmo sem terem um comandante à frente. Olha aqui. Olha aqui, meus irmãos. Eu vou repetir para meus irmãos entenderem.
Em Juízes, capítulo 6, versículo 5 até o versículo 3 até o 5, é dito que os midianitas agiam como gafanhotos, devastador toda a agricultura e subsistência alimentícia de Israel. Em Provérbios capítulo 30, versículo 27, o sábio Salomão elogia a organização desses insetos, mesmo sem terem um comandante à frente, Moisés ele elogiou a organização dos gafanhotos, dos insetos, dos gafanhotos. Aleluia! Em Isaías capítulo 40, versículo 22, o profeta se refere à grandeza de Deus, dizendo: Ele é o que está assentado sobre os globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os Eu vou repetir para meus irmãos entenderem, em nome de Jesus. Em Isaías capítulo 40, versículo 22, o profeta se refere à grandeza de Deus, dizendo: Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Diante do nosso Deus, ninguém é grande. Os moradores orgulhosos da terra não passam de pequenos gafanhotos diante da grandeza de Deus. Olha aí, os moradores da terra orgulhosos não passará de gafanhotos. Forte, hein, meus irmãos? Para Deus. Vamos continuar para nós entender. Em Joel, capítulo 1, versículo 4, o profeta Joel nos fala de 4 tipos de gafanhotos. A lagartas, o gafanhoto, a locusta, o purgão, ou o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Porém, em Levítico capítulo 11, versículo 22, é dito que os filhos de Israel poderiam comer todos esses tipos de gafanhotos, segundo a sua espécie. Ou seja, em vez de esses gafanhotos os devorarem, eles é quem deveriam devorá-los. Os meus irmãos entendeu? No lugar de ser devorado pelos gafanhotos, era nós que tinha que devorar os gafanhotos. É forte, hein? Vamos entender mais um pouquinho. Em Joel, em Levítico, eu vou repetir aqui Joel. O Espírito Santo está me incomodando para mim repetir, meus irmãos.
Em Joel capítulo 1, versículo 14, o profeta Joel nos fala de 4 tipos de gafanhotos. A lagarta, o gafanhoto, a lobusta, o porgão ou cortador, o migrante, o devorador e o destruidor. Porém, em Levítico capítulo 11, versículo 22, é dito que os filhos de Israel, porém, poderiam comer todos esses tipos de gafanhotos, segundo a sua espécie. Ou seja, em vez de esses gafanhotos os devorarem, eles é quem deveriam devorá-los. Forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar. Em Joel, capítulo 2, versículo 25, Deus promete restituir os anos consumidos por esses terríveis gafanhotos, dizendo: e restituir vós eis os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, e a lobusta, e o porgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e o meu exército que enviei contra vós. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Em Miqueias, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, o Senhor prometeu repreender o devorador das nossas riquezas por causa de vossas fidelidade nos dízimo e ofertas. Por isso, devemos ser fiéis ao Senhor nos dízimo e nas ofertas. Eita glória! Veja só se o Senhor não falou conosco. Tem gente que é contra, né, meus irmãos? Tem gente que não aceita dízimo e oferta para a casa do Senhor. Tem gente que não concorda. Meus irmãos, você não sabe. Quando você dá o seu dízimo, você está repreendendo o devorador. Olha a palavra aqui indo todinha ao coração dos meus irmãos. A oferta não pode tirar da casa do Senhor. Tem pessoas que falam: não vou dar porque é o pastor que vai usar, o pastor que vai se beneficiar. Meus irmãos, você fez a sua parte, é você que vai ser abençoado. Você está repreendendo o devorador. O que o pastor vai fazer é ele e Deus. Ele vai dar conta ao Senhor. Não se preocupe. Faça a sua parte que você vai ser abençoado. E deixa Deus fazer a dele. Em nome de Jesus. Meus irmãos, entendeu a palavra? Eu falei que a palavra ia falar com todos nós. Vamos para a conclusão para nós entender. A conclusão é o resumo, meus irmãos. Presta atenção. Em Mateus capítulo 3, versículo 4, lemos que João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Isso significa que o verdadeiro servo de Deus não é devorado pelo gafanhoto. Ele é que devora o gafanhoto. Foi isso o que Josué e Caleb disseram dos gigantes cananeu: não temas o povo desta terra, porquanto são eles nossos pão.
Números capítulo 14, versículo 9. Não temas. No lugar de os gafanhotos nos devorar, nós é que tem que devorar os gafanhotos. Meus irmãos, entendeu a parábola do Senhor aqui na palavra? Porque se nós devorar os gafanhotos, ele não vai nos devorar. Eles são os devoradores. Se nós der o nosso dízimo, a nossa oferta, a casa do Senhor, nós estamos devorando o gafanhoto, o devorador. Os meus irmãos, entendeu? Porque ele não vai nos devorar, porque o Senhor vai nos dar o livramento. Aleluia, glória a Deus. Faça que nem Caleb. Ele não deu motivo. Ele alertou o povo para fazer dos gafanhotos pão, dando o seu dízimo de tudo aquilo que Deus te abençoou e a sua oferta. E Deus vai te livrar do devorador. Vai abençoar teu pão e tua terra. Meus irmãos, entendeu em nome do Senhor Jesus? Então dê glória a Deus por esta palavra em nome do Senhor Jesus. No começo ninguém ia falar assim, mas o que essa palavra tem a ver com gafanhoto, com locusta, com devorador? Olha aqui no final. Está falando conosco, ele está nos ensinando, meus irmãos, a ser abençoado. Às vezes nós estamos mão mirrada. Não abre a mão para abençoar a casa de Deus. Olha aí, eu peço para você abençoar a obra do Senhor. Abençoe esta obra, que você se alegra todos os dias com a palavra do Senhor, se enche com coisas boas. Abençoe essa obra, é do Senhor. Nós também precisamos de ajuda. Você sabia que eu não tenho ajuda, só tenho ajuda de Deus. Eu trabalho para a obra. Essa obra é erguida pelo trabalho que o Senhor me abençoa. E eu concluo na obra. Eu pago a internet, eu pago o plano no celular para usar para a obra, a luz que nós gasta aqui para fazer a obra, o som do louvor da Levita Camille, os microfones, os ventiladores e outras coisas a mais que a gente precisa para fazer a obra do Senhor aqui. Nós precisamos também. O Senhor falou que ia mandar provedor dos 4 cantos da terra. Eu estou aqui. Mas o meu trabalho que o Senhor me abençoou, eu concluo nesta obra. Em nome do Senhor Jesus. Jesus me abençoa. E se você abençoar a obra do Senhor, Jesus vai te abençoar 100 vezes mais. Deus vai te abençoar 100 vezes mais. Porque Ele falou que quem abençoar a serva do Senhor, Ele vai abençoar. E quem amaldiçoar, Ele vai amaldiçoar. É a palavra dEle. Porque a obra é dEle. Você não pode nem ter inveja, nem me amaldiçoar e nem me desejar o mal. Que vai cair em você. Tudo que você me referiu a mim e as suas maldição que você está jogando para mim, o Senhor vai transformar em bênção. Então, é melhor você me abençoar do que você ser amaldiçoado. A palavra de Deus é que diz, meu irmão, está na Bíblia. Eu te abençoo quem te abençoa. Eu amaldiçoo quem te amaldiçoa. É a palavra dele. Mas eu tenho essa promessa. Deus falou que aquele que andar e estiver na obra do Senhor, andar com a serva, as minhas bênçãos vão contagiar essas outras pessoas. Porque sou enviada por Ele, obediente, e aonde Ele me manda eu vou, e o que Ele manda eu fazer eu faço,
e que estou trabalhando para a obra dele. É para a obra dele. Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada meus irmãos. Aprenderam mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus? Então vamos juntinho na mesma fé, na mesma concordância, andar juntos. Não interessa a sua religião e placa de igreja também. Você vê que eu prego Jesus, aqui eu não tenho placa de igreja, que eu não falo de placa de igreja. Eu não olho para essas coisas. Eu prego para o católico, para o espírita, para os evangélicos, para outros tipos de religião aí. A palavra de Deus veio para todos, é aberto para todos, é livre para todos assistir, tomar posse e ser abençoado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja abençoado, seja visitado pelo Espírito Santo, seja livre, seja liberto, seja curado. E vamos juntinho na mesma fé, na mesma concordância. E para você que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador, confesse. Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu entendi a palavra, eu confesso o Senhor, tem um particular, vai ali pro cantinho e fala: Senhor, perdoa os meus pecados, meus erros, as minhas falhas, com o coração aberto. E escreve o nome no livro da vida. Eu confesso o Senhor como meu insuficiente Salvador. E Deus vai preparar o teu galardão. Vai preparar, porque o filho reconheceu o Pai, o Abba Pai, o Salvador. Amém? E para você que saiu, volte. É para você também. Volta enquanto é tempo, filha. Volta, filho. Eu estou aqui. Deixa eu ser o teu pastor. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Seja abençoado, seja vitorioso. Que o Senhor venha ouvir as suas orações, as suas petições em nome de Jesus. Amém.